tudo que você tem aqui, quando você morrer, vai ficar tudo por aí. Deus só deixou na tua mão, está deixando você usar, emprestado. Mas de tudo isso que Deus deixou por você, com todo ser humano, não é coisa de cristão não, todo. O que ele pediu que devolvesse foi a 10ª parte dele, o mandamento. Pediu não, ele ordenou. Se eu não devolvo, eu não sou obrigada, mas um dia eu vou prestar conta diante de Deus de tudo que eu não devolvi a Ele. É como se fosse uma pessoa, já dei esse exemplo, como se fosse uma pessoa foi viajar e deixou uma empresa na sua mão. Ó, esse aqui é o seu salário. Esse tanto aqui é o seu salário. O restante você vai lá e deposita no banco porque é meu. E a pessoa viajou, ficou 10 anos fora. Depois essa pessoa volta e vai prestar conta com aquele funcionário de tudo que entrou na empresa. Só que aquele funcionário pegou a parte dele, pegou a parte do patrão, gastou, e agora? O patrão voltou agora para prestar conta. O que ele vai falar para o patrão? É a mesma coisa, gente. Tem muita gente que no dia do juízo vai ter problema por causa disso. O único momento que Deus não vai requerer da gente é aquele tempo que a gente não sabia, que a gente estava na ignorância. Mas de quando nós começamos a saber isso, né? Para cá, Deus vai querer saber, gente. Por que você sabia e você não fez? Você pegou, mesmo sabendo que era dele, você gastou. Entendeu? Por isso que eu vou fazer, estou quase caminhando para quase 14 anos com Jesus. E eu sempre fui dizimista. Sempre, desde quando eu descobri a verdade, eu nunca parei no meio do caminho. Nunca parei. Vou parar um tempo e depois eu começo. Deus vai enrolar tudo. Uma vez só. Irmão, em quase 14 anos, só uma vez que eu mexi no dinheiro do dízimo e eu me arrependi. Então, o dízimo do Senhor é santo. Foi para tentar ajudar uma pessoa que ela, eu queria ir no monte orar com você. Eu falei, pode vir, a gente fomos para o monte, oramos. Entendeu? Aí anoiteceu, essa pessoa morava muito longe. Aí eu, com pena da pessoa, falei, acho que Deus não vai se importar se eu tirar, só tinha aquele dia, se eu tirar do dízimo para pagar a passagem dela com uma boa causa. Irmão, eu tirei e paguei a passagem dela. Meu Deus do céu, lá em casa, deu uma reviravolta lá em casa. Você trouxe carregador, Natasha? Não. Está descarregando também meu celular. Aí, o que acontece? Deu uma reviravolta na minha vida. E aí eu querendo entender por que estava acontecendo aquilo tudo, as portas se fechou. E aí Deus usou lá o meu pastor lá, justamente para falar sobre isso. Aí eu entendi, eu falei, meu Deus, eu mexi no que não era para mexer. Aí eu pedi perdão a Deus e até hoje, nunca mais. Entendeu? Então tem coisas que a gente precisa se converter, pessoal, mudar de ideia. Aí tem coisa que Deus está trabalhando, tem coisa que a gente tem que mudar de ideia. Você tem que ver se está obedecendo direitinho, pedir força a Deus, entendeu? Sim ou não? Nada. E outra coisa, o seu parente, ele não vai salvar você não. Porque minha mãe é muito temente a Deus, minha avó é muito temente a Deus. A salvação é individual, você tem que buscar a tua salvação, buscar a Deus, firmar com Deus. Glória a Deus, amém? Então, aqui no Mateus 7, lá no versículo, é no Mateus 7, versículo 6. Acharam aí?
Mateus 7, 6. Quem achou aí, diga amém. Ele está dizendo assim, ó: não deis aos cães as coisas santas. Não é isso? Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Vamos dar uma paradinha aqui. Tu lembra que Jesus, ele comparou aquela mulher cananeia com uma cadela? Lembra? Eu vou dar uma de cima melhor. Vou puxar. Consegue? Tá quase. Tá quase. Entendeu? Obrigada, Cláudia. Então, tu lembra que Jesus comparou aquela mulher cananeia com uma cadela? Por que cães? Porque cães, eles são uns bichinhos meio teimosos. Quando fala de cães na Bíblia, é teimosia. Eu tenho um cachorrinho lá em casa, eu sei como é que é. Eu saio, vai deitar, daqui a pouco ele roda. Vocês estão prestando atenção aqui direitinho, pessoal? Presta atenção no que Deus está falando, você não perder sua bênção. Deixa nada te distrair, não, senão o próximo continua a mesma coisa na tua vida. Eu faço, vai deitar. Aí ele roda, daqui a pouco ele está lá olhando para a minha cara de novo. Às vezes ele entra para dentro de casa, fora. Aí ele vai. Se eu me distrair um pouquinho, eu olho lá para a porta, cadê ele? Sumiu. Aí eu olho para baixo da mesa, está ele lá me olhando. Ele já entrou, já disfarçado. Você está entendendo? Às vezes ele chora lá na taxa. Vai deitar, Marlinha. Daqui a pouco de novo, para ele entrar dentro de casa. Não é teimosinho? Não é, Natasha? Fala a verdade, não é? Oi? Teimosinho de cachorro? É. Uma vez ali na Luz de Lemos, tinha um negócio de frango, fui comprar um frango assado. Aí mandou os cachorros olhando. Aí o cara veio, tacou a água dele, aí foi cachorro para tudo quanto é lado. Aí o cara foi lá cortar o frango, né? Nisso que o cara está lá disposto, cortando o frango, os cachorros tudo lá sentados de novo. Então os cachorros, eles são bichinhos teimosos. Você está entendendo? Quando Jesus fala que é para você não dar as coisas santas aos cães, é você não ficar perdendo tempo de dar a palavra para aquela pessoa que não ouve. Você já percebeu que a pessoa não escuta, a pessoa não está nem aí que você está falando. Você está tentando explicar, já está tentando ensinar, a pessoa não quer ouvir. Então deixa eu te explicar, não adianta você ficar jogando que é santo para essas pessoas, porque ali, quando a pessoa não quer ouvir de jeito nenhum o conselho de Deus, se é de Deus, é porque tem um demônio ali, gente. Mas é ele que ele não deixa a pessoa ouvir, ele não deixa a pessoa obedecer. Ele faz a pessoa ouvir uma coisa e fazer outra coisa. Quem é que convenceu a Eva a fazer diferente do que Deus mandou? Ela decidiu isso sozinha. Tinha um demônio ali agindo na vida da Eva. Então, quando a pessoa insiste no pecado, ela insiste no erro, não adianta você falar, é um espírito que está naquela pessoa. Se você insistir, você vai estar dando as coisas santas aos cães. Você está entendendo? Não adianta você dar a palavra que é santa para os demônios. O demônio não vão se converter. Não adianta você ficar falando, pastor, o que eu tenho que fazer? Aí, irmão, não tem jeito. É só oração, jejum, você esperar. Pastora, eu vou esperar o quê? Preste bem atenção, pessoal. Isso não é uma grosseria, isso é a verdade, não tem para onde correr. O caminho do ímpio tem fim. Toda pessoa que insiste no erro, ela não vai muito longe. Porque Jesus disse, sem mim,
Você vai orando, vai jejuando e deixa a pessoa uma hora, tropeça daqui, rola dali, cai dali, levanta de cá, ela vai aprender, ela não vai ficar querendo cair toda a vida. Não é o jeito certo que a gente gostaria que fosse. Deus preferia, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa mas não é por causa de Deus, nem por causa do diabo, mas tem pessoa que é teimosa, ela só aprende com erro, ela só aprende nas consequências, não tem para onde correr. Tem pessoa que é assim, não adianta você tentar falar, não adianta você tentar abrir o olho da pessoa, a pessoa vai ter que cair, tropeçar, se ferrar todinho para entender que tem que obedecer a Deus, que esse é o melhor caminho, que não tem outro caminho. Eu estava conversando sobre isso com uma pessoa um dia desse. A pessoa disse que estava evangelizando um rapaz. Aí a pessoa estava falando, eu falei para ele, que ele estava desviado, eu falei para ele, irmão, presta bem atenção, eu também já aconteceu isso comigo. A pessoa falando comigo, estava evangelizando o cara. O Pedro, ele foi muito sábio, porque quando Jesus falou assim, vocês querem ir também, o que Pedro falou? Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Aí ele falou para o rapaz, o Pedro foi esperto, a gente não. Porque o rapaz tinha se desviado e voltou. E essa pessoa também tinha se desviado. Ele falou, a gente não foi esperto, a gente teve que passar lá, quebrar a cara, se ferrar todinho, para chegar à conclusão que o Pedro chegou. Que não tem outro caminho. Você está entendendo? Então tem gente que não precisa passar por nada disso. A pessoa já se desperta, né? Não, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas tem gente que eles pagam o preço, gente. Eles preferem cair, dar tudo errado, se ferrar todo, para depois lá na frente entender, poxa, por que eu não obedeci lá atrás? Entendeu? Não precisava, não é que a gente seja obrigado a obedecer, não. Deus não obriga nada a ninguém. Mas é claro que se você não fizer a vontade de Deus, você fizer a vontade do inimigo, porque quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos fazendo a vontade do inimigo, a gente querendo ou não estamos. Porque quando a Eva desobedeceu a Deus, ela estava obedecendo quem? Não tem para onde correr. Se a gente fizer a vontade dele, ele só veio para roubar, matar e destruir, gente. Ele só precisa de uma brecha. Não precisa de muita coisa, não precisa de uma portona aberta, não, ele precisa de uma brechinha. Entendeu? Então, tem gente que não paga para ver, não quer aceitar o conselho de Deus. Deus está usando o pastor, está usando a pastora, a pessoa não está nem aí. Aí lá na frente, a pessoa acaba sem, assim, pagando um preço sem necessidade. Entendeu? E você não adianta você ficar em cima da pessoa querendo abrir o olho da pessoa à força. Você vai orar pela pessoa, vai jejuar. Pastora, porque às vezes tem pessoas aqui da igreja, algumas, né, lá atrás, já tem pessoas que passou, que saiu da igreja, só ela não foi lá na casa da pessoa. A pessoa está bem, a pessoa está com saúde, ela está podendo vir na igreja. Antes dela sair, eu já dei o conselho, falei, irmão, eu como sua pastora, não aconselho você fazer isso. A Bíblia diz que não deixando a vossa congregação como costume de alguns. Quando nós se afastamos da palavra de Deus, aqueles espíritos voltam 7 vezes piores. Aí a pessoa já foi aconselhada, a pessoa já recebeu o conselho de Deus. Então não adianta eu estar lá dando agora as pérolas aos porcos. A pessoa não quer, é uma decisão que ela tomou. O inimigo entrou ali e fez ela tomar aquela decisão. Se Jesus não mudar o coração dela, eu não vou mudar. Mas por que você não vai lá? Porque não adianta você ir falar com uma pessoa que é um espírito imundo que está ali. Você está entendendo? E outra coisa, por que eu não faço isso? A pessoa não é obrigada a vir para a igreja.
Ela não é obrigada a vir para a igreja, ela não é obrigada a ficar aqui, ela não é obrigada, não é uma ignorância não, tá gente? Mas ela não é obrigada a ouvir o que eu prego, a pessoa nada com Deus é obrigada. Jesus, ele deu um negócio chamado livre-arbítrio. Só que quando não adianta mais você falar, você vai orando, jejuando, que Deus vai despertar. Uma hora aquela pessoa vai ver que ela está sendo enganada. Ela pegou o atalho, ela saiu do caminho certo, ela não está mais no caminho certo. Ela está sendo enganada, o inimigo está enganando ela. A hora que ela despertar, a única coisa que ela vai lamentar é o tempo que ela perdeu. Se ela tivesse ouvido lá atrás, não precisava estar naquela situação. Pastora, mas por quê? Porque, gente, eu já passei por isso. Quantas vezes Deus usou o pastor e usando, eu sei o que eu estou fazendo, até dentro da igreja, está dentro da igreja, aleluia, continuei no meu erro. Lá na frente, quando o Espírito Santo veio, aquela visitação do Espírito Santo, meus olhos abriu, eu falei, lambrecagem que eu estou fazendo. Aí eu vi os prejuízos que eu tomei, que eu não obedeci, e veio um arrependimento. Quanto tempo eu perdi? Deus usando o tempo todo meu pastor e eu ali, na ignorância, não queria ouvir. Eu já passei por isso, gente. Entendeu? Então eu sei que não é lucro para ninguém não obedecer a palavra, não é lucro. É prejuízo, a pessoa perde tempo, perde bênção, atrapalha a libertação da família. E tem até que ter cuidado com a depressão. Porque bate uma tristeza, uma depressão, mas o que é isso? É a falta da obediência a Deus. Você vai se afastando de Deus, aí começa a entrar um espírito de desânimo na pessoa. Entendeu? Porque você está afastado de Deus. Pecado começa a entristecer, começa a murchar. Você já não tem mais aquela alegria, não sente mais aquela vontade de servir a Deus que servia antes. Tem mais aquele ânimo de ir para a igreja, não, porque você está no atalho, você está saindo do caminho. O caminho é a palavra. É você chegar, sair daqui e observar o jeito que eu estou vivendo, eu estou de acordo com a palavra, sim ou não? Se você sente que tem algumas coisas que não está, não que você seja perfeita. Você nunca vai estar assim, estou certinha ali. Não, sempre, de vez em quando você sai um pouquinho para aqui, mas você tem que estar observando, sair um pouquinho, volta logo. Ameaçou sair um pouquinho para cá, volta logo. É assim que eu vivo. Entendeu? Eu vivo me observando. Eu me observo mais do que eu observo os outros, porque para me te ajudar, eu tenho que estar em condições de pregar para você. Não adianta ficar olhando para você, para os seus erros e eu. Será que eu estou em condições de te dar uma palavra? Estou em condições de orar por você? Vocês estão entendendo direitinho? Então, não adianta você dar o que é santo aos cães. Você está vendo que a pessoa não ouve, está vendo que tem um espírito ali. Vamos embora, fulano, vamos fazer. Não adianta. Você tem que amarrar aquele espírito, tem que fazer uma oração de jejum e torcer, pedir a Deus para Deus despertar aquela pessoa, para ela não se perder. Se a pessoa não obedece, ela não está bem. Toda pessoa que não obedece a palavra, ela não está bem. Tem uma coisinha ali enganando ela, entendeu? É um trocinho que está enganando aquela pessoa, senão ela estaria obedecendo. A Bíblia diz, gente, lá no livro de João, que quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Aí Jesus ainda falou, por isso vocês não escutaram. Estava falando, não estou falando para vocês, não. Estava falando lá para os judeus, lá aquele pessoal lá que não queria obedecer de jeito nenhum. Jesus falou para eles, por isso que vocês não são de Deus, porque vocês não ouvem o que eu falo. A pessoa, quando ela é de Deus, ela ouve o que seu pastor e sua pastora ensina, gente. Ela tem temor de Deus. Não, se Deus usou lá o pastor, está usando a pastora, eu vou obedecer. Principalmente se a pessoa está vendo que o pastor e a pastora
realmente é um homem ou uma mulher de Deus. Porque você tem que observar, acho que o pastor não é de Deus não, então por que os sinais acompanham aquela igreja? Lembra? Esses sinais seguirão. Tinha como alguém dizer que Moisés não era de Deus? Se ele não era de Deus, como é que ele fazia aqueles sinais? Ele era super-homem, era o quê? Irmão, entendeu? Tem gente que não tem juízo, está vendo que o homem é de Deus, que a mulher é de Deus, mas mesmo assim a pessoa não obedece. Quer dizer, quando eu não obedeço, eu resisto ao Espírito Santo. Toda vez que eu resisto à palavra, eu estou resistindo ao Espírito Santo, não é o pastor e a pastora. Eu estou resistindo quem está usando o pastor e a pastora. Aí dá ruim, gente. Eu estou resistindo a Deus. Eu não me entrego, não abro meu coração. Eu não abro meu coração para obedecer a Jesus. Aí dá ruim. Entendeu? Então tem pessoas que é teimosa. Deus está usando o pastor, usando a pessoa, não quer obedecer, não quer abrir mão daquele pecado, não quer se consertar. E Deus fica impossibilitado de agir na vida dessa pessoa. Entendeu? A gente não podemos ser uma pessoa religiosa. Sabe o que é uma pessoa religiosa? Deus está falando aqui pela palavra, eu não escuto, eu não quero saber, eu não obedeço. Aí eu saio daqui, vou para casa, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, mamãe. Aí Deus vai falar assim, por que me chama Senhor, Senhor, e você não faz o que eu mando? Eu estou orando, mas eu não estou querendo saber de conversa, não quero ouvir o que Deus está falando. Como é que funciona isso? Já viu aqueles filhos que, pai, mãe, não, amo minha mãe, amo meu pai, mas eles não te obedecem de jeito nenhum? Quando eles querem um negocinho, comprar um doce, mamãe, quer comprar um negocinho novo, passear, papai, mamãe, mas na hora de obedecer, não obedece de jeito nenhum. Aí tem mãe que fala, agora na hora de comprar isso, eu sou mamãe, né? Mas na hora de obedecer, eu não sou, não tem ele. Às vezes fazem isso com Deus. Papai, mas na hora de obedecer, a pessoa não obedece de jeito nenhum. Entendeu? A Bíblia diz assim, se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Onde está a obediência, temor? Entendeu, pessoal? Isso aí não tem faixa etária de idade, não tem. Isso é preciso obedecer a Deus. Se a gente obedece, você vai ser muito abençoado, mas se a gente não obedecer, a gente saiu do conselho de Deus. Entendeu? Então existe essas pessoas, ele está falando aqui, vamos repetir, não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas, porque para que não pisem e voltando vos despedaçam. Não adianta você querer pregar para uma pessoa, o inimigo já formou a cabeça dela ali, ela não quer obedecer. Porque a pessoa cabeça dura, tem um espírito ali endurecendo o coração daquela pessoa, para ela não se render a Deus. Entendeu? Ora a Deus, jejum, expulsa aquele mal. Você não pode deixar de orar, isso você não pode. Você tem que ir a Deus, Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo. É igual os seus filhos, presta bem atenção. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Pastora, o que significa isso? Só você vir na igreja buscar Deus, você não vai estar salvando seus filhos, não, se caso Jesus chegar de repente. Os seus filhos, eles têm que estar com Deus, com Jesus. Pastora, mas aí que está, já falei, você tem que orar, jejuar, conversar com Deus sobre os seus filhos, sempre. Deus, desperta no meu filho ou na minha filha o desejo de ir para a igreja, de te ouvir, cria temor no coração deles, obediência.
livra das amizades, das maus conversações. Você está vendo um trocinho próprio lá no celular, faz eles tomar nojo disso. Vocês têm que orar para isso. Porque se vocês não orar, e eles estiverem fazendo uma coisa lá muito errada, né? E vocês não oram, não jejuam, vocês acabam entrando naquele pecado de Eli. Porque o Eli via os filhos fazer as coisas erradas, ele não corrigia. Isso é sério. Se eu ver um filho meu pecando contra um pastor, contra uma pastora, assim mesmo, tá? Não está errado. A Bíblia diz assim, que filho há que o pai não corrija. Você está entendendo? Sim ou não? Outro dia eu encontrei eu fui na minha mãe, e aí quem é que estava lá? O Ivo. Não, estava no meu pai. Aí, me pega aqui para me levar na minha avó. Eu fui lá pegar ele, no carro, né? Para me levar lá, minha mãe mora lá perto. Aí a gente deu uma passadinha na padaria, ele, mãe, você não pode esperar só um minutinho que eu vou fazer um lanchinho aqui? Eu acabei de chegar do trabalho com fome. Eu falei, claro. Aí ele pegou o lanche, começou a comer, e no meio das coisinhas ele falou lá, ele começou a falar umas coisinhas, a morte e a vida, tá? Não falou nada de errado não, só falou umas coisinhas assim negativas no meio. Eu falei, opa! Aí ele já até sabe. Aí, mãe, rindo assim, eu falei, vigia que você tá. Aí ele falou que tinha que ensinar não sei o que lá, não sei se era do trabalho que ele estava falando que você quer ensinar. Aí eu olhei para ele e falei, eu também vou ter que te ensinar. Ele falou, como assim, mãe? Eu falei, eu acho que eu vou ter que te ensinar a falar tudo de novo. Aí ele começou a rir, não, que às vezes sabe, não sabe, não, depois é negativo, vigia. Você está entendendo? Aí ele começou um negócio comigo, eu falei, que isso? Está amarrado isso aí no Jesus? Não. Vai acontecer sim e tal. Outro dia, não sei o que ele falou. Estava cansado, né, tadinho? Meu filho, graças a Deus, não é porque meu filho não, mas ele é muito trabalhador. Ai, mãe, ele estava com uma dor no corpo, não sei o que eu estava trabalhando lá, não sei o que. Aí não sei o que ele falou lá, que estava no era virose. Eu falei, quem? Tu está com quem? Aí ele, não, eu não estou nada não. Você está entendendo? Porque se você, qual filho há que os pais não conhecem? Você tem que ensinar os seus filhos. A Bíblia diz assim, para você pegar a Bíblia e falar entre os seus filhos, né, pelas portas. Já viu isso? Está lá no livro de Deuteronômio. Pastor, mas lá em casa eu não prego, irmão. De vez em quando eu estou tomando um cafezinho da manhã, um cafezinho da tarde, eu sento com as minhas filhas e a gente fica falando de Jesus. Não fica? Não é dando branco, brigando não, mas de vez em quando eu sento e falo, olha gente, tem uma experiência para contar nós devemos fazer desse jeito, ou não devemos fazer desse jeito para agradar a Deus, não é isso? Às vezes eu não falo. Então, se você não faz isso, você está entrando naquele pecado de Eli. O Eli via os filhos pecando e ele não falava nada. Sabe qual é um dos piores pecados que os filhos de Eli cometiam? Sabe? Vocês viram lá? Eles não tinham temor pelas coisas santas de Deus. Eles não respeitavam, eles saíam metendo a mão lá nas ofertas do altar. E você precisa ensinar os seus filhos a ter temor, respeitar a liderança da igreja. Porque se os filhos desrespeitam a liderança, você apoia, olha o que você está ensinando os seus filhos. Eles não vão obedecer, eles vão crescer sem aprender a obedecer a Deus, porque Deus usa quem? Quem que Deus usa, gente, para ensinar? Eles não estão obedecendo, e aí? Ou falam mal dos pastores dentro de casa, eu acho normal. Eu estou ensinando meus filhos tudo errado. Eu nunca ensinei nenhum dos meus filhos a respeitar o pastor Mota. Eu já te ensinei a fazer vocês fazerem isso? Nada, o pastor falou que tem que fazer essa campanha, mas não precisa não. Vai se quiser, Deus me livre. E agora?
pastor falou, então não é. Mas o pastor falou para fazer desse jeito, eu faço do jeito que ele está falando. Ué, ele é a liderança, vocês estão entendendo? Hã? Aí, por causa daquilo ali, eles perderam o respeito com as coisas de Deus. Os filhos de Eli já não temiam mais a Deus, faziam as coisas de qualquer maneira. E até mulheres estavam já pegando lá na frente do templo, lá. Fornicação, né? Começaram a ter relação com mulher, daqui, dali, com nada. E Deus ficou tão triste com Eli, porque ele era um sacerdote, ele estava vendo isso e não corrigiu os filhos. Ficou tão triste que a mão do Senhor foi contra a casa de Eli. Mandou falar para ele, pode falar para ele que eu não quero mais ele como sacerdote. E ele, os filhos dele, não morreram. Eles abandonaram, viraram as costas para ele. Morreu ele, morreu os filhos todos. Acabou com a família. Tudo porque eles não corrigiam os filhos. Os filhos não respeitavam as coisas de Deus. Tem que ensinar a respeitar. Aí Yasmin, quando ela era pequenininha, sabe que criança, só Jesus, né? Aí ela queria subir no altar, mexer nas coisas, eu não deixava. Eu deixava ela fazer essas coisas. Ela fazia mal gadado, tudo, né? Porque criança se deixasse sobe lá. Eu não deixava. Quando tira, ela daria. Já desde cedo eu ensinava a respeitar as coisas de Deus. Entenderam, pessoal? Sim ou não? A Yasmin, de vez em quando a Natasha chega perto de mim, mãe, que ela faz parte do grupo do Ministério Águia, né? De vez em quando a Natasha chega perto de mim, mãe, ela tem uma coreografia lá para Yasmin fazer, eu falei para ela, mas ela, criança, tá vendo desenho. Vai ver desenho, cadê a coreografia? Eu chamo as meninas, cara. As coisas de Deus, é coisa séria. Você não está servindo a sua irmã, você está servindo a Jesus. Ela só está sendo usada por Deus. E aí? Vai treinar a coreografia que você tem que dançar lá na igreja. Tá, mano? A senhora não presta o celular, que às vezes a coreografia está aqui. Presta, lá não está, não lá. Aí daqui a pouco eu estou lá fazendo negócio, quando eu olho está ela lá. Treinando a coreografia. Você está entendendo? Eu ensino ela a respeitar as coisas de Deus. Agora se eu chego perto dela, na tamanha, a coreografia, criança, deixa para lá. Ela chega perto de mim, não, eu estou vendo desenho. Tá, pai, vê desenho aí. Irmão, mas aí eu não ensino ela a ter compromisso com as coisas de Deus hoje. O diabo vai entrar e vai ensinar do jeito dele. Então eu vou fazer minha vontade. Está vazio mesmo a mente. Lembra da palavra de ontem? Vamos ocupar bastante eles para não ter tempo de adorar a Deus. Vamos ocupar esses jovens bastante aí no celular, na internet, para eles não ter tempo de buscar a Deus. Daqui a pouco, quando chegar a uma certa idade, eles já começam a oferecer um negocinho na rua. Aí vai levando. Vai levando, embaixo do seu nariz, você não está vendo. Entendeu? Aí não tem tempo para servir a Deus, está lá no quarto, lá, ó. Pastor, Deus que me perdoe, que mente surda, mas meu filho e minha filha é muito novinha, irmão, não é questão de idade. A mente vazia é oficina do diabo. Daqui a pouco você vai procurar lá, está cheio de pornografia, cheio de diabo, está trabalhando debaixo do nariz. Você tem que ter cuidado com isso. Eu sei o que eu estou falando, eu já vi muita coisa. Tem um casal lá, que era muito amigo do meu filho. O meu filho trabalhava para eles, uma lanchonete. Agora o Igor não trabalha mais. O Igor trabalhou muito tempo nessa lanchonete. O casal cristão, eles tinham um filho só. Ia para a igreja, sabe aquele. Presta atenção. Às vezes você não se incomoda da sua família não ir para a igreja. Isso é um problema. Você tem que orar a Deus para a sua família ir assim, porque se eles não ouvirem a palavra, eles estão vazios de Deus. Você está ouvindo, você não está, mas eles estão. É mais ou menos assim, se eu comer vai encher a barriga dos meus filhos.
Eu é que estou alimentada, eles não. Eles precisam comer também, se eles não comerem, eu vou ficar vazio, vou ficar com fome. A mesma coisa é a palavra, se só eu vim para a igreja, só eu me alimento, meus filhos não vêm, estão vazios. Eles vazios, o diabo vai lá olhar, opa. Está entendendo? Se deixar, ele assume aquele corpo. O jovem lunático, desde a infância, o diabo já usava ele. Só que o pai não foi ver, não foi ver lá na frente. Você entendeu? Então, esse casal, eles eram cristãos. Mas eles iam para a igreja, o menino, não, mãe, eu vou ficar em casa, não vou hoje não. E vivia lá no quarto. O menino não tinha amizade, não bebia, era um jovem já, né? Não bebia, não tinha amizade. Tranquilo, não vivia cheio de mulher. E os pais não desconfiavam de nada. A única coisa que acontecia com ele é que ele quase não queria ir para a igreja. Ah, estou cansado, descansar um pouco, vou ficar aqui no quarto estudando e tal. O menino foi. Quando foi um dia, ele chegou perto dos pais, falou assim, olha, eu conheci uma pessoa. Ah, mas como assim que você conheceu uma pessoa que você quase não sai de casa? Ele conheceu. E outra coisa, eu já estou nesse relacionamento há tantos anos, desde jovenzinho, que ele ficava lá no quarto, não queria pegar, que ele estava conversando com a pessoa. Aí, não, já estou nesse relacionamento há muito tempo, que não sei o quê, e os pais não aceitaram. Não vou aceitar isso, se não aceitar, eu vou embora, vou viver com essa pessoa. E aí, os pais orando, falando, aí eles quiseram consertar um negócio em cima da hora, mas era para ter vindo da onde? Era para ter vindo lá de trás, gente. Falta da palavra, o cara não ia para a igreja, o diabo entrou. Ele não precisa levar a pessoa do mundo, não, aquela. Tem um mundo dentro de casa. Vai levar para quê para o mundo, se o mundo está dentro de casa agora? Aí o que aconteceu? Tentou consertar, não adiantou, não quis. Ligou lá para o rapaz, lá saiu de casa e foi morar com o rapaz. E os pais orando. Só que eles tinham que ter visto isso lá atrás. Eles começaram a querer agir um pouco rápido demais. E o meu filho, que conhecia esse casal, ele falou, mãe, dava pena, porque os pais ficavam tristes, os pais choravam. Ele estava lá com o rapaz, não queria saber, muito de vez em quando que ligava para os pais. O que aconteceu? Daqui a pouco, do nada, ele era filho único. O menino, de vez em quando, passava mal. Aí tinha que levar para o hospital, voltava. De vez em quando sentia uns trocinhos, porque um abismo puxou. Levava para o hospital. Aí daqui a pouco ele passou mal de uma tal maneira que ligaram para o pai dele. Olha, vem socorrer seu filho, que ele está passando muito mal. Eu na época eu fiquei triste, porque o Igor falou, poxa mãe, eu fiquei triste com o desespero dos pais dele. Aí o pai largou tudo, foi correndo, socorreu o filho, foi para o hospital, ficou lá com o filho, porque pai é pai, né? Meus filhos tomando a decisão errada, pai e mãe, ama, né? Aí ficou lá dando toda assistência e daqui a pouco veio o médico. Paizinho, mãezinha, eu sinto muito, é AIDS, já está no estado avançado, rapaz novinho, rapaz bonito, filho único. Ah, irmão, quando ele morreu, o Igor, olha que o Igor é homem, o Igor chegou em casa chorando, poxa mãe, tristeza dos pais daquele rapaz. Coitado, o pai dele chorava igual criança. Eles perderam o filho, mas porque eles não vigiaram.
Ele foi dando muita corda, o filho lá naquele quarto, lá com o celular, não queria saber de Deus, não queria saber de igreja. Irmão, pelo amor de Deus, quando a pessoa não quer saber de igreja, não quer saber da palavra, tem uma coisa errada. Ou você acha que é o que está impedindo a pessoa de buscar Deus? Pode ter certeza que ali tem um trocinho. E ele está aprontando. Ele não acha que ele vai ficar deixando a pessoa ficar quietinha ali toda a vida dentro de casa. Não, ele já estava trabalhando na vida desse rapaz, ó. Tempão, os pais não viram. Eles perderam o único filho deles. O diabo destruiu a vida do garoto. Entendeu? Filhos, pais não têm metas. Você tem que correr atrás, buscar a Deus, teus filhos vivos. A presença de Deus, entendeu? Orar a Deus. Não é ficar toda hora enchendo a orelha, discutindo, debatendo, não. Mas às vezes está lá tomando um cafezinho, você tem que falar a importância. Bom dia, Enzo, paz. Você tem que falar a importância para os teus filhos, a importância de buscar a Deus. Eu tenho orado aí nessa oração de meia-noite que tem muitos jovens morrendo. Tem muitos jovens morrendo, porque uns não estão obedecendo os pais, outros não obedecem os pastores, não quer saber de igreja, não quer saber da palavra, outros estão indo atrás de amizades erradas que só levam para o buraco. Eu comecei a usar droga, beber, cheirar por causa de amizade. Depois, quando eu estava no fundo do poço, sumiu todo mundo. Eu tinha uma sobrinha minha que ela morreu com 16 anos com overdose de droga. Irmão, uma amizade que está te dando conselho para o pecado, essa pessoa não é seu amigo. Está levando você para o buraco, para o pecado. Outra coisa é a pessoa que vai. Quantos jovens já morreu no crime? A pensão que se você botar um fuzil na sua mão, você é poderoso. Você é poderoso não, você é burro. Desculpa te falar, você está jogando sua vida fora. Quantos já morreram com um fuzil na mão? O fuzil é tão poderoso, guardou tanto que está embaixo da terra. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? Aí vai para o caminho errado, vai para não sei o quê, porque não obedece a palavra, porque não quer saber de Jesus, não quer saber o que o pastor prega, não quer saber o que o pai e a mãe ensinam. Eu já passei um montão de lugares, passei Boca do Fundo, já vi rapazinho com 13, 14 anos com fuzil na mão. Irmão, é triste você ver uma criança praticamente de 13, 14 anos, 15 anos, estirado lá, cheio de bala. Eu já cansei de ver. Cheio de bala na cara. Triste, né? Mas vai ver que a mãe ensinava, não queria ouvir. O pastor ensinava, não queria ouvir. Aquele amigo que era não, esse que é meu amigo. Nem no velório não vai. Se a pessoa está todo furado de bala lá, o amigo nem no velório não vai. Deve te chamar de burro, é burro mesmo, né? Deu bolinho. Irmão. O João é igual, às vezes eu estou deixando Jesus preparar o testemunho do João, mas o João já passou coisa parecida comigo. Você já passou, João, lá no lugar onde nessa áreazinha de tráfico? Já? Isso vale a pena? Você já viu o jovenzinho ser espancado? Já viu? É triste, não é? Não escuta a mãe, vai apanhar na cara de homem barbado. Eu estou falando isso porque tem coisa que a gente não se deve abrir muito não, que Deus sabe o que é. Mas um tempo aí, quando o João andou meio desviado, ele me mandou um vídeo dos caras espancando um rapaz, não foi? Aqui, pastor, o que eles fazem quando não obedecem? Era aquilo ali, um pedaço de pau que ele estava batendo, montão batendo em um, não foi?
Aí não obedece a mãe, vai acontecer isso lá na rua. Não aprende dentro de casa, vai aprender apanhando na cara de homem. Você está entendendo? Aí vai lembrar, poxa, eu não precisava fazer isso. Pastor ensinou, minha mãe ensinou, meu pai ensinou. O João mostrou no vídeo hoje, um montão de homem em cima de um só. O cara chorando, gritando e ele lá. Toma ele pancada, todo mundo batendo junto. Porque o cara errou lá, fez não sei o que lá com ele lá, não foi? Você está entendendo? Isso não vale a pena não. Cuidado com as amizades erradas, as maus conversações, pornografia. Gente, a pornografia é um espírito sodomita, isso não é um demônio que entra na pessoa, a pessoa fica viciada em pornografia. Você está entendendo? Quer dizer, afasta a pessoa de Deus, afasta a pessoa do Espírito Santo. Olha esse rapaz que começou com as pornografias lá no quarto, escondido dos pais e morreu. Nem os pais conseguiram livrar ele, morreu. Filho único. Teve uma hora que começou a doença atacar, não teve jeito. Foi para o hospital, era tarde demais. Então a gente tem que vigiar, gente. Fazendo o que da vida? Nós somos responsáveis pela nossa própria vida, nossa própria salvação. Porque os jovens é assim mesmo, mentira. O R.R. Soares ouviu a palavra com 6 anos. Ele disse que ouviu uma palavra dizendo que para a pessoa aceitar Jesus para ir para o céu, se não aceitasse ia para o inferno. E ele na hora ele falou, Senhor, eu não quero ir para o inferno, salva minha alma. 6 anos de idade. Eu não quero ir para o inferno. E orou lá e Deus salvou ele. Porque, irmão, não tem esse negócio. Não pensa você que se você morrer no pecado com 5 anos, 5 não, porque 5, até 12 anos você já está salvo. Não pensa você se você morrer no pecado com 12 anos, com 13 anos, eu sou tão jovenzinha que eu vou para o céu. Não, você vai para o céu se você obedecer a Deus. Se você não obedecer, você desce direto para o Hades. A única coisa que vai acontecer é que quanto mais jovem você cair no Hades, mais tempo você vai queimar lá dentro. Então só isso. É para todo sempre. Aquilo ali não tem como sair mais de lá, gente. Não tem mais como. Põe isso na tua cabeça. Se você morrer em pecado, já era. De lá você não sai mais. Ninguém te tira mais de lá, nem Deus. Porque a chance da gente ser de Jesus é aqui na terra. Aqui que a gente tem que tomar a decisão, aceitar Jesus. E não é aceitar Jesus, aceitei Jesus, foi batizado e pronto, posso viver uma vida de pecado. Não, você está pensando errado. Você aceitou Jesus, você foi batizado para agora você viver em obediência a Cristo. Eu posso ser batizado com o Espírito Santo, mas se eu entrar no caminho errado aí, tiver lá com uma pornografiazinha, eu morrer, sei lá, me dá um troço, de repente eu caio lá e morro, eu vou para o lado, gente, acabou. Eu perdi minha salvação. Não tem mais condições mais. Sabe o que é um lago que queima com fogo e enxofre por toda a eternidade, gente? Isso não é brincadeira, não, isso é bíblico. Tem gente que escuta isso, que essa pastora está falando isso para minha vontade. Então lê o Apocalipse, depois você me fala. Tu acredita na Bíblia? Sim ou não? Quem acredita na Bíblia aí? Lê o Apocalipse que você vai ver se não é verdade. Se não existe esse lago. Se as pessoas que vivem cometendo pecado, se elas não vão para lá, lê lá. Você está entendendo? Então não vale a pena. Tem que despertar para a vida, pessoal. Pede força a Deus, ora, Senhor, me ajuda a me libertar desse pecado. E se você não começar a lutar contra ele agora, ele domina você. A Bíblia diz que você é vencido, você se torna escravo. Se você deixa o pecado te vencer, te dominar, você vai ser escravo daquele pecado. Então, eu não quero ser escravo do pecado, eu quero ser servo de Deus, filho de Deus.
Entendeu como é que funciona? Então tem muitos jovens por aí morrendo porque não está dando ouvido o seu líder, o seu pastor, a sua pastora, seu pai, a sua mãe está indo atrás de amizade, de internet que só tem que não presta, fazendo coisa que Deus não aprova. É igual música, né? Existem milhões de louvores lindos na face da terra. A pessoa vai botar logo música do mundo. Eu sou de Jesus, mas estou adorando o diabo. Esquisito, né? É igual está escrito lá no livro de Mateus: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E também Deus falou lá no Apocalipse, né? Porque és frio, não és nem quente e nem frio, tu és morno. Então vomitar-te-ei pela minha boca. Pastor, o que é uma pessoa que não é fria nem quente? Nem você é do mundo de vez, e nem você é do diabo de vez, você está em cima do muro. Não, nem você é de Deus de vez, você está em cima do muro. Por que em cima do muro? Porque você aceitou Jesus, você diz que é de Jesus, mas você faz coisas que ainda é do diabo. Eu podia estar aqui pregando para você, eu vou para casa, vou ver uma pornografiazinha. E a pornografia de quem? De Jesus. Eu estou fazendo um troço que não é de Deus. Ah, eu amo Jesus, aí eu vou lá e boto um pancadão lá para me ouvir lá. Isso é de quem? Então eu não estou sendo de Deus. Eu estou dizendo que eu sou de Deus, mas estou servindo outra coisa. E aquele que eu estou servindo, é Ele que vai ser o meu Senhor. Sabia disso? Quem você obedece que é o seu Senhor. E se eu servir o diabo, ele só vem para roubar, matar e destruir. Daqui a pouco eu vou começar a ter problema na minha vida. Entendeu? Aí ele vai poder botar uma doença em mim, por servir ele. Vai querer botar uma depressão. Você já viu a quantidade de pessoas que às vezes se matam? Começa a dar uma tristeza, tem hora que a pessoa pensa em se matar, tem hora que dá uns nervosismos na pessoa, dá vontade de quebrar tudo, até a cara da mãe, porque o diabo já está ali, em algum lugar ele está entrando. Quando o demônio está usando um filho, uma filha, presta bem atenção, e os pais é de Jesus, tem hora que o diabo faz eles tomar nojo dos pais, sabia disso? Se irrita, tem hora que dá vontade até de sair daqui para não perder a paciência com a minha mãe, quer dizer que o diabo já está ali. Vê que tem filhos que matam os pais, né? Mas porque o demônio já entrou, em algum lugar ele entrou. Por onde? Aí só a pessoa que sabe que ela está fazendo errado. Ela toma nojo dos pais. Até a voz dos pais irrita. Mas por quê? O diabo está agindo ali. E o pai e a mãe é de Deus, aí as trevas jogam a pessoa contra a luz. Você está entendendo? Todo mundo está errado. O pai está errado, a mãe está errada, o pastor está errado. Só está certo aquelas amizades que não prestam. O Toninho que chama para prostituição está certo, o outro que chama para o crime, beleza, está certo. Então você está vendo que está tudo errado? Está vendo que o diabo está carregando? Quer dizer que as coisas de Deus, o certo está tudo errado. Está certo as coisas lá de fora do mundo. Então o diabo está enganando a pessoa. Daqui a pouco começa a vir as consequências. Então a gente tem que vigiar, pessoal. Vigia. Leva a sério a palavra de Deus. Isso é independente da sua idade. É para a sua salvação. Entendeu? Eu não estou falando só para vocês aqui não, porque tem pessoas aqui também, jovens aqui que assistem aqui. Preste atenção, jovens, sua mãe e seu pai não podem salvar vocês não. Pensa você, se Jesus vier hoje, você estiver em pecado, a santidade da sua mãe e do seu pai não vai te salvar. A salvação é individual. Se você estiver bem com Deus, você vai. Se você não estiver, você vai para o Hades. E sua mãe, seu pai, seu parente não vai poder te salvar. Essa é a verdade. E se você não estiver concordando comigo, você vai se encontrar comigo lá em cima, vai ter um julgamento. Vai passar no telão assim, o dia que eu fui usada para te ensinar isso, você não aceitou.
Mas poder dizer, eu não sabia. Como não sabia? O pastor te ensinou isso. A salvação é individual. Você tem que buscar a sua santidade para você ser salvo. Se você morrer em pecado, segue-se o juízo. Não adianta ficar lá, mãe, já era, nem sua mãe, nem seu pai, ninguém vai poder te salvar. Você tem que começar a fazer por onde agora. Foge do pecado, diz não para o diabo, senão você está mal. Você está entendendo? Não aceita. Vai orar, vai jejuar, pede a Deus, pede força, pede oração, mas não cai na lábia do diabo, senão você se perde para sempre. Entendeu como é que funciona? E eu ensino isso aos meus filhos, tá? Eu ensino isso. De vez em quando eu sento lá com a Yasmin, pecado é pecado, hein? Cuidado, pecado nem eu vou poder te salvar. Você tem que... É sério. Eu ensino isso mesmo, nem eu vou poder te ajudar. Pede força a Deus, foge do pecado. Até meu filho, graças a Deus, está quietinho lá, mas teve algumas vezes na vida que eu, você está fazendo nada de Deus. Mas não sei o que, não é. Acaba com isso. Mas aí. Aí depois de ligar o telefone, orava, daqui a um tempo, não. Capeta aqui. Porque vai fazer o quê? Você está entendendo? Eu posso orar por eles, torcer para meus filhos obedecer a Deus, porque se eles não obedecerem, eu não posso salvar eles. Deus não tem netos, eles têm filhos. Com isso na tua cabeça, ele tem filhos, ele não tem netos. Entendeu? É isso. Então, ele está falando aqui, não deis as coisas santas aos cães, nem deiteis fora, nem deiteis porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando-se, vós despedaço. Amém? Me dá um celular aí, agora para a gente terminar, para a gente finalizar, mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha o que Deus falou aqui. Obrigada. O quê? Mateus 7, né? Agora, eu acho que é Deuteronômio 7. Também 7. Hoje é o dia do 7. Deixa eu ver se é aqui.
Peraí, pessoal, peraí, que eu acho que ainda não é esse versículo aqui.